Você sabia que muitas pessoas não recebem as respostas das suas orações porque elas não se parecem com Jesus? É isso mesmo. Quero mostrar para você nesse vídeo que o motivo de muitas pessoas não serem atendidas nas suas petições diante de Deus é porque elas não se parecem com Jesus. Esse é um pré-requisito para que Deus responda às suas orações. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário e já abre a tua Bíblia em João capítulo 15, verso 16, onde Jesus diz assim, ó: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Vou repetir a segunda parte do versículo, a parte final. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus ele tem um objetivo aqui. Perceba. A gente precisa analisar a construção do texto da qual Jesus está falando desse verso 16. Ele começa dizendo, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele está mostrando a origem do chamado, a origem do chamamento daquelas pessoas que estão com ele. Então Jesus deixa claro que elas só estão com ele porque primeiramente ele as escolheu, ele as chamou para andar com ele. Depois ele diz assim, ó, vos nomeei, vos ordenei, para que vades e deis fruto. Esse dar fruto da qual Jesus está falando aqui está ligado a produzir o caráter dele em nós. Como é que eu sei disso? Gálatas capítulo 5, verso 22. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo assim, mas o fruto do Espírito é benignidade, bondade, mansidão, fé, amor, temperança, amor. Então ele cita lá os frutos do Espírito, são 9 frutos que ele cita ali. Na verdade não são os frutos, é o fruto do Espírito, está escrito assim, mas o fruto do Espírito aí ele vai dizer esses 9, a gente diz 9 porque são vários, né? 9 ali, mas é só um fruto, ou seja, é algo que está unido, mas ele dá algumas características dentro do que é esse fruto. Quando Jesus está falando aqui em João capítulo 15, verso 16, vos chamei para que vades e deis fruto, ele está falando desses frutos. Esse fruto aqui é o caráter de Jesus em nós. É o que Paulo escreve em Colossenses 1, 27. Ele diz assim, o mistério que estava escondido desde a eternidade nos foi revelado, o qual é Cristo em nós, a esperança da glória. Então Jesus em nós é o caráter dele sendo manifestado para esse mundo. Então o caráter dele em nós é a esperança da glória. E esse caráter sendo manifestado em nós é também o fruto de Gálatas 5, 22 e o fruto de João 15, 16. Agora presta atenção, por que eu dei esse arrudeio todo para me explicar o final do versículo? Perceba, depois que os seus discípulos começarem a produzir o fruto, que é o caráter de Jesus, que eu acabei de explicar para você com esses textos que eu acabei de citar, aí sim Jesus entra nessa parte do versículo. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Por que primeiramente eu preciso produzir fruto para depois o Pai me atender? Porque Deus ele não atende qualquer pessoa que pede a Ele. A única pessoa que Deus atende em oração é a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o único homem perfeito sobre a terra. A gente já sabe que está escrito em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos são pecadores, portanto estão destituídos, separados da glória de Deus, ou seja, da presença de Deus, eles estão excluídos. Então só é possível se aproximar de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a única pessoa que Deus ouve. Quando ele estava na terra, que ele orava, a Bíblia diz que ele disse, te dou graças, ó Pai, porque tu sempre me ouves. Então, para que Deus me ouça e atenda às minhas orações, eu preciso estar em Cristo. Mas não somente estar em Cristo, eu preciso produzir, porque a construção do texto me faz entender isso. Vos chamei, vos nomeei, para que vades e deis fruto. Com qual objetivo, Jesus, você nos chamou para dar fruto? Para que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Então perceba que a premissa para que eu seja respondido nas minhas orações é produzir o fruto de Jesus em minha vida. Quem sabe esse é o motivo de muitas pessoas não alcançarem as respostas das suas orações. Por quê? Porque quando ela ora, ela dobra o joelho e vai falar com Deus, e quando Deus olha lá de cima para a terra e ele te vê, Ele não vê o Filho dele em você. Ele não vê o fruto produzido em você. Ele não vê o caráter de Jesus. Ele vê um cara iracundo, raivoso, imoral, pornográfico, né, adúltero, fornicador e uma série de pecados. Ele olha para você e vê isso. Ele não vê o Filho dele. Ele não vê os frutos produzidos em você. Então quando ele olha lá de cima, ele não vê o Filho dele, que é o Filho dele que ele atende nas orações.
Entendeu? Então, quando Jesus diz, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ou seja, para que vocês sejam atendidos nas suas orações, nas suas petições, para que vocês alcancem do meu Pai as bênçãos que vocês buscam, vocês precisam ser parecidos comigo. Como que vocês fazem isso? Produzindo fruto. Você precisa produzir fruto. Aonde que eu preciso produzir fruto? No meu caráter, no meu estilo de vida, no meu falar, no meu pensar, no meu agir, no meu andar, no trato com a minha esposa, no trato com o meu filho, no trato com o meu patrão, no trânsito, na minha escola, onde eu estiver, eu preciso produzir Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em mim. Quando isso começar a acontecer, quando as pessoas começarem a ver Jesus em mim, aí sim, eu vou dobrar os meus joelhos, vou orar e o Pai vai me ouvir. Por quê? Porque agora ele não está me vendo, ele não está vendo mais o pastor Ciel. Ele não está vendo mais ele orando, ele está vendo quem? O filho dele. Aí quando ele olhar, que ele vê o filho dele, ele vai inclinar os ouvidos e vai atender a oração. Porque Jesus é o único que é atendido diante do Pai, porque ele é perfeito, entendeu? Então, se as tuas orações não estão sendo respondidas, Deus não está atendendo, reveja o seu caráter, reveja o seu conceito de evangelho. Como você está vivendo? Como você está caminhando nesse mundo? Você está produzindo o fruto do Espírito, o caráter de Jesus em você? As pessoas, quando olham para você, veem em você Jesus ou não? Se elas não conseguem ver Jesus em você, então significa que você está falhando. Você está falhando em produzir fruto. Então, produzir fruto não é uma questão de opção, é ordenança. Quando Jesus diz, e vos nomeei, ele está dizendo, e vos ordenei, que vades e deis fruto. E preste atenção, não dar fruto é perigoso. João capítulo 15 nos assegura isso, logo no início. Jesus disse assim, ó, eu sou a videira, vós as varas. Todo aquele que está em mim produz muito fruto, mas aquele que não produz fruto é retirado, é cortado, é lançado no fogo. Então é muito perigoso, porque se o Pai olhar para você e não vê em você o fruto do filho dele, não vê em você o caráter do filho dele, ele vai entender você como sendo um corpo estranho. Uma parte estranha que está, né, acoplado ali ao corpo do filho dele, que é a videira, e ele vai tirar e vai jogar fora. Por quê? Porque não faz parte. Não coaduna com o caráter do meu filho. Você não se parece com meu filho. Então, eu vou te jogar fora, porque você é estranho a mim. É isso que vai acontecer. Então, nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos nos certificar que esse fruto está em nós. Senão, seremos rejeitados tanto nas nossas orações, quanto naquele grande dia, quem sabe, quando quisermos entrar no reino dele, ou quando fecharmos os olhos nessa vida, seremos rejeitados pelo Pai. Por quê? Porque não existe fruto. Não há uma paridade entre você e o filho dele. Ele não consegue enxergar nada do filho dele em você, então você vai ser rejeitado. Amém? Se você gostou dessa palavra, eu convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.